Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. É muito bom estar mais uma vez aqui com vocês. Trago hoje aqui um debate que aconteceu na Globo News entre o advogado esquerdista, filiado ao PT, Marco Aurélio, e o advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, Paulo Cunha, num debate sobre liberdade de expressão. Debate de liberdade de expressão entre direita e esquerda, você já sabe o que acontece. E aí nós temos aí a repórter da Globo News, que também puxa para o lado da esquerda. Em alguns momentos o debate fica 2 contra 1. Vamos assistir esse debate que você vai gostar muito. Um debate muito acalorado e bem interessante. Fique comigo, vamos ver esse vídeo. Doutor Marco Aurélio, ainda sobre essa discussão de liberdade de expressão, limites, crime, como é que o senhor vê a campanha de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos contra as instituições brasileiras? Ele deveria estar respondendo a um processo no Conselho de Ética, né? Muito grave. Ele tem procurado, na verdade, descredibilizar as nossas instituições e o Estado de Direito e, portanto, a própria democracia brasileira. Se licenciou de um mandato, né, que ele próprio, né, acabou assumindo em virtude da nossa legislação eleitoral, legislação que ele, o pai e o restante da família parecem continuar querendo questionar. É uma coisa realmente impressionante, difícil de acreditar. Viaja para os Estados Unidos, se licencia, está usando os 2 milhões que o Bolsonaro obteve por Pix, né, de uma forma, no mínimo, suspeita, né, desviando a finalidade, né, mas aí é o problema de quem doou, né, que com a sua consciência, né, doou com um determinado objetivo e agora percebeu que, ao que parece, o Bolsonaro deu um outro destino, né. Eu acho que é muito grave a postura dele. Salvo melhor juízo, o deputado Lindenberg já tomou algumas providências para que as condutas dele... Pessoal, é muito interessante ver um petista, lulista, falando de consciência, de ter consciência das coisas. Meu Deus, ainda mais se tratando de dinheiro. Dispensa comentário. eles sejam responsabilizadas, né? Ele está o tempo inteiro atentando contra as instituições e colocando em xeque a credibilidade das nossas instituições. Eu não vejo crime mais grave numa democracia para um deputado, sobretudo, mesmo que licenciado, do que esse que ele está cometendo, né? Espero que ele possa responder diante dos seus pares, quem sabe, né, no Conselho de Ética, e seguramente nas próximas eleições diante da população, que, quero crer, vai ter consciência crítica em relação a esses episódios e vai votar de uma forma mais responsável, na minha humilde avaliação, com todo respeito, evidentemente. Doutor Marco Aurélio, só colocando mais um elemento antes de passar por doutor Paulo, os aliados de Eduardo Bolsonaro dizem que isso é uma tentativa de silenciar as vozes conservadoras e que não há crime nesse tipo de crítica. Que crime que o senhor vê? Olha, ele tem tentado, na verdade, de alguma forma, comprometer a rigidez das nossas instituições. Eu não tenho, evidentemente, detalhes sobre as reuniões das quais ele está participando, mas o próprio Bolsonaro disse em cadeia nacional, salvo melhor juízo, que o filho tem ajudado a defender, enfim, as teses que ele próprio sustenta e que são, por si só, bastante, digamos, delicadas e comprometedoras. Hoje, em rede nacional, inclusive pela Globo News, pela belíssima transmissão da Globo News, nós conseguimos verificar que houve um reconhecimento de responsabilidade. Aliás, houve, na verdade, uma confissão, né, sem reconhecimento de responsabilidade, né, em relação a esses delitos que foram imputados ao Bolsonaro, né, e o filho parece que é um braço internacional de defesa dessas teses e de comprometimento das nossas instituições. Eu precisaria avaliar melhor, evidentemente, para me manifestar, as reuniões das quais ele está participando e qual é a relação direta que ele tem com esses últimos episódios de questionamentos, inclusive das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. E o senhor, doutor Paulo, de que crimes que a gente está falando aqui? Bom, em primeiro lugar, eu, com todo respeito, eu sugiro ao meu colega que tome conhecimento melhor, tome pé melhor dos elementos dessa ação penal, né? Vai verificar que ela não tem o menor fundamento. Não há um único elemento que conecte o presidente Bolsonaro aos atos do 8 de janeiro. Lamentavelmente, este processo é mais um triste episódio da judicialização da política e da politização da justiça, com a malsinada e famigerada instrumentalização da justiça para sufocar uma linha de pensamento conservador. Sobre o deputado Eduardo Bolsonaro, aliás, é um excelente exemplo exatamente do que eu acabei de falar. O deputado Eduardo Bolsonaro foi aos Estados Unidos para passar uma viagem de uma semana com esposa e filhos. Quando lá estava, o deputado Lindenberg Farias ingressa com uma representação requerendo a cassação do passaporte, justamente aduzindo que o deputado não poderia fazer críticas, e aí usaram, o meu colega Marco Aurélio usa o verbo criticar, inclusive,
acertadamente não atacar, criticar a Suprema Corte fora do Brasil. Bem, liberdade de expressão, ela não tem limitação de soberania. O indivíduo pode criticar a instituição que ele quiser onde ele estiver, né? O que aconteceu foi que o Procurador-Geral da República, o ministro Moraes, não decidiam isso, sinalizando que provavelmente, se ele regressasse ao Brasil, teria seu passaporte cassado. Ao que determinou a decisão dele, decisão dura, o indivíduo viaja para permanecer uma semana e acaba tendo que se mudar para os Estados Unidos para não ter sua liberdade de ir e vir cerceada. Uma hora depois, em que o deputado anuncia que irá permanecer nos Estados Unidos, sai a decisão determinando o arquivamento e taxativamente dizendo que ele não vinha fazendo nada de ilegal. Muito bem. Dali por diante, em dado momento, passam-se aí semanas, o secretário de Estado, Marco Rubio, em uma arguição dentro do Congresso americano, menciona que há o estudo de aplicação de sanções ao ministro Alexandre de Moraes. Bem, a partir de então, o Procurador-Geral da República decide então abrir uma nova investigação em torno do deputado Eduardo Bolsonaro. Note que, entre o arquivamento da primeira e a abertura da segunda, o deputado não teve nenhum tipo de atitude diferente daquelas que o Procurador-Geral da República disse não consistirem em nenhum ato ilegal para arquivar o primeiro episódio. O deputado Eduardo não está praticando nenhum crime ali. O que lhe é imputado num contorcionismo digno do Cirque du Soleil é coação no curso do processo. Coação é crime praticado mediante violência ou grave ameaça. Onde houve violência e grave ameaça aqui? Ou criticar o governo brasileiro, a Suprema Corte brasileira, é uma grave ameaça? A grave ameaça, para que se caracterize, o indivíduo tem que deter em suas mãos o poder de constranger outro. Eduardo Bolsonaro não tem poder de aplicar sanções a ministros da Suprema Corte. O único poder que ele tem é o de se indignar e de buscar ajuda internacional diante do que acontece no Brasil hoje, não apenas em relação ao pai dele, mas a liberdade de expressão de todo um movimento político conservador que, de novo, tem sido perseguido pela instrumentalização da justiça. Perdão, só um registro em relação à colocação do meu colega. Veja, a liberdade de expressão no país, se estivesse comprometida, provavelmente ele não estaria aqui nesse momento se manifestando para milhares de pessoas que estão nos acompanhando numa das redes, enfim, de televisão mais prestigiadas e com maior alcance do país, né? Não teria ele tido todas as garantias observadas, como teve hoje no exercício regular da sua profissão, como advogado constituído pelo presidente Bolsonaro, no Supremo Tribunal Federal, diante dos depoimentos, enfim, que todos nós pudemos acompanhar. Não deixa de ser curioso. Mas eu queria só... Pessoal, diga-se de passagem, né? Porque o que eles querem fazer, na verdade, é acabar com isso. Na verdade, o que eles querem fazer é cercear esse direito que nós temos de falarmos, de nos defendermos, de como o advogado está fazendo aí, né? Democraticamente, um de cada lado, e como ele fez no julgamento que aconteceu defendendo o Bolsonaro. Mas é justamente o que a esquerda quer, na verdade, evitar, não quer mais que isso aconteça. Nós sabemos disso, mas nós não podemos negar que nós vivemos hoje debaixo de uma censura onde os da esquerda falam e não são censurados e muito menos processados, e onde os da direita falam e são processados. Você pode ver que não há um deputado da esquerda que está sendo processado no STF por fala, mas você vai lá, vários deputados da direita que estão lá com o processo por falar, até mesmo na tribuna da Câmara dos Deputados ou do Senado. Então, e da esquerda não tem ninguém. Se isso não for censura... dizer uma coisa, né? Não sei o que fez supor o colega que talvez eu não tenha lido, né? O processo, né? Eu li atentamente cada uma das páginas e agradeço, enfim, pela sua recomendação. Vou reler com muito gosto, em especial a denúncia do Procurador-Geral da República, o nosso querido colega Dr. Gonê, que recuperou a credibilidade de uma instituição, essa sim, capturada por interesses políticos e eleitorais no passado recente, nos anos da chamada Lava Jato. Ele está recuperando a credibilidade do Ministério Público e tem atuado de forma independente, autônoma, com muito equilíbrio, um homem que
que tem espírito público, que fez uma peça que seguramente é um registro para a nossa história. Eu convido o colega, com toda humildade, né, reciprocamente, assim como ele fez, né, gentilmente em relação a mim, que ele leia a denúncia, né? O envolvimento do Bolsonaro é induvidoso. O Bolsonaro é mandante de cada um dos crimes cometidos por aquela horda que se reuniu para depredar próprios da administração pública brasileira, patrimônio público, inclusive material, obras de arte, quadros do Di Cavalcanti. É claro que talvez muitas daquelas pessoas nem soubessem, né, diante do que estavam, né, aquele relógio e tantas outras coisas. Ele é um mandante, não há a menor dúvida. Hoje eu queria ter ouvido, Júlia, inclusive algumas perguntas por parte, né, do ministro, eventualmente até do nosso querido procurador-geral, a respeito, por exemplo, do punhal verde e amarelo e tantos outros temas, enfim, que deveriam constranger a todo e qualquer cidadão, independentemente de qualquer convicção ideológica. É importante dizer que a denúncia por si só, ela é forte o bastante para causar, no mínimo, um constrangimento, né? E hoje, a participação do Bolsonaro, a imprensa noticiou amplamente, não deixa de ser uma espécie de confissão de culpa, sem assunção de responsabilidade, mas foi uma confissão de culpa e a gente pode falar sobre isso, evidentemente, se for o caso. Doutor Paulo? Bom, eu não sei como é que a presença em um interrogatório, que é um ato judicial previsto no Código de Processo Penal, aliás, o momento culminante de um processo de autodefesa, possa ser preliminarmente encarado confissão, como uma confissão. Realmente não entendi esta colocação. No entretanto, eu volto a dizer o seguinte: é curioso, porque o relatório final da Polícia Federal, que indiciou o presidente Bolsonaro e os outros acusados hoje, ela em momento algum conseguiu, depois de 2 anos de investigação, conectar qualquer ação de induzimento, auxílio ou instigação do presidente Bolsonaro aos atos de 8 de janeiro, que foram atos espontâneos da população indignada com o processo eleitoral disfuncional que privilegiou o atual presidente, né? De fato, a investigação ela foi tão carente nesse aspecto que usou no seu relatório final o advérbio de dúvida, por sinal, possivelmente por 96 vezes. Ou seja, não havia conclusão nenhuma, o que havia era uma narrativa e que, lamentavelmente, foi replicada praticamente em totum pela Procuradoria-Geral da República. E num ponto eu concordo com o meu debatedor. Esta peça vai entrar para a história, mas não de uma forma positiva, vai entrar para a história de uma forma vergonhosa. Olá, pessoal. O que nós percebemos aqui é que o debate era sobre liberdade de expressão e acabamos indo para o lado do julgamento do Bolsonaro sobre o processo do 8 de janeiro, que na verdade parece um espetáculo, é um espetáculo, né? Montado pelo STF na pessoa do senhor Alexandre de Moraes. E o que nós podemos perceber aqui, queridos, é a diferença entre a direita e da esquerda. É o que a esquerda pensa e o que a direita pensa, se tratando principalmente de liberdade de expressão. A esquerda o tempo todo quer tirar o direito das pessoas de se expressarem e de ter a informação da forma que ela é. A esquerda tenta trabalhar em todos os momentos a ideia de termos as informações chegar até as pessoas através da mídia tradicional, que nós sabemos que é controlada pelo governo. Por que pelo governo? Porque o governo que sustenta. Nós podemos ver poucos tempos atrás, que a Globo estava quase falindo no governo do Bolsonaro, porque o Bolsonaro fechou a torneira. E a Globo, ela não tinha dinheiro para pagar os funcionários, teve que mandar os funcionários embora, a maioria deles. Vimos aí a crise financeira que a emissora atravessou. Voltou o governo da esquerda, voltou o governo do Lula. Não vemos mais falar que a Globo está em crise. Por quê? Porque novamente voltou os grandes contratos. Voltou novamente o governo a jogar dinheiro na mídia tradicional. Contrapartida, a mídia tem que noticiar aquilo que o governo quer que ela fale. E não só o governo, mas o sistema. Então, nós podemos ver aqui nitidamente qual é a intenção da direita e qual é a intenção da esquerda. E nós, na hora de votarmos, irmãos, precisamos estarmos atentos a isso. Nós estamos falando só do hoje, mas nós estamos falando do futuro, de amanhã. Então, nós estamos falando daquilo que os nossos filhos e os nossos netos vão estar vivendo no futuro. Se você gostou do debate, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no nosso canal e não deixe de deixar aí o seu joinha. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Até mais.